Bom dia, meus queridos, vou com vocês. Agora, passados os agradecimentos, continuo agradecendo, eu vou fazer uma série aqui explicando ponto a ponto de cada coisa que foi dito, para vocês entenderem a complexidade do processo. E pelo menos agora a gente vai ter pelo menos vocês derem essa oportunidade, a gente vai ter o direito à resposta. Então eu queria muito que você dedicasse para assistir todos eles. Vai ser uma Netflix, vai ser um seriado longo, mas eu preciso esclarecer os pontos com todo mundo, tá bom? Então aguarde, prepara a pipoca. Beijo! Agora, antes de qualquer coisa, você precisa entender o que era o Superbonus. O Superbonus era o incentivo do governo italiano. Para quem tinha casa aqui na Itália, eles davam esse incentivo para reestruturação. Esse incentivo era de 100%. Foi uma maravilha. Isso foi em 2020. De 2020 a 2024 tiveram várias mudanças. Isso está tudo registrado nos sites oficiais dessas mudanças. Isso causou uma certa instabilidade institucional em relação ao crédito do Superbonus. Por quê? Quando a empresa recebia esses créditos, ela tinha que trocar, não é dinheiro, ela tinha que trocar por dinheiro no mercado financeiro, com bancos, enfim, financeiras e tudo mais. Essas instituições, vendo que era um problema receber um crédito onde o governo tinha a liberdade de alterar a qualquer momento, houve essa recusa, essa dificuldade da troca. Então, muitas empresas não conseguiam trocar, né? Não estou falando só dos clientes, né? Mas eu estou falando da Itália toda. Então, essa complexidade foi se estreitando, foi piorando, até que em 2024 houve uma grande mudança, que aí que realmente foi a pá de cal que eles jogaram em cima do Superbonus, que foi, eles reduziram a alíquota de 100% para 70%. O que isso acontece? O que isso influencia? O cliente, ele tinha que dar 30%. Então, o governo vai dar 70% e você tem que dar 30%. Aí, muitos clientes desistiram, porque não queria dar 30%. Muitas pessoas desistiram, né, de usar o Superbonus. Só que, ao mesmo tempo, tinha empresas que já tinham iniciado. Então, as empresas tiveram dificuldade porque já tinham iniciado o trabalho. Então, isso ocasionou muito mesmo problema em relação a isso. E aí, com essa razão da mudança da alíquota e as empresas com essa dificuldade financeira, isso abalou toda a cadeia da construção civil aqui na Itália. 33 mil empresas fecharam, 150 mil empregos foram perdidos. Isso são dados oficiais. Por conta da questão do Superbonus, porque como a empresa não tinha essa rentabilidade mais, esse financiamento da troca do crédito e não conseguia mais girar, muitas empresas colocaram dinheiro na frente e acabaram quebrando. Então, isso foi o problema do Superbonus. Então, sequências, né? Iniciou muito lindo, maravilhoso, e depois teve toda essa problemática durante todo esse tempo, mudando regras, a gente teve que se adaptar, as empresas tiveram que se adaptar, teve que trocar de empresa várias vezes para poder ajustar quem tinha coragem de assumir um Superbonus desse sentido, né? Então, dentro desse panorama do Superbonus, entende-se que uma pessoa que comprou um imóvel, ela já é proprietária. Então, o investimento dela foi garantido porque ela comprou um imóvel, uma propriedade, que ela desejaria que fosse utilizado um incentivo. Eu também comprei dessa maneira, parentes meus compraram, grandes amigos meus também compraram acreditando nisso. Minha casa também está do mesmo jeito. Por quê? Com essas mudanças, muitas pessoas não tiveram essas condições de investir, mas as obras, elas não são embargadas. Você pode reformar com seu dinheiro, você pode dar continuidade, já que você não quer usar o Superbonus. Então, essa foi a complexidade do Superbonus e está tudo catalogado, registrado com fontes, e aqui na Itália tem um monte de matéria falando sobre a complexidade e o desastre que aconteceu dentro do Superbonus, porque eles tinham um planejamento de utilização desse valor e acabou não acontecendo. Agora, sabendo da complexidade do Superbonus e de tudo que se envolvia, como é que se inicia o processo, né? Então, a pessoa comprou um imóvel, tá tudo no nome dela, tudo perfeito.
ela quer dar entrada no Superbônus, ou uma pessoa, um italiano que está aqui quer entrada no Superbônus, primeiro precisa apresentar um monte de documento, projeto, autorizações, certificações, cômputo métrico, o que vai ser feito, quanto que vai ser utilizado de material, é um trabalho gigantesco para cada projeto, porque você precisa demonstrar para o governo que aquela casa precisa de reestruturação e o que vai ser feito. Então, é um documento gigantesco. Então, a gente sempre fez todos esses documentos e sempre foram encaminhados para análise e foram liberados os créditos porque eles viram que existia tudo corretamente. Agora, diante do projeto apresentado, aprovação do Superbônus, esse Superbônus, como é que ele funciona? Ele funciona em sistema de crédito. Então, depois que a gente apresentar todas as documentações e fala, olha, a casa do João vai custar uma reforma de 100 mil euros. Então, esses 100 mil euros que foi demonstrado através de documentos e cálculos que ele vai ser utilizado para a reforma da casa do João, o João recebe esse crédito no Cassetto Fiscale. Cassetto Fiscale é como se fosse o CPF institucional da pessoa, como se fosse um documento, um espaço dentro do governo onde você tem aquele crédito. Então, se chama Cassetto Fiscale. Então, o João recebeu 100 mil euros de crédito, não dinheiro, crédito. Com a reforma, quando você vai utilizar uma reforma, você precisa encontrar uma empresa que aceite o crédito para reestruturar sua casa. Quando você escolhe uma empresa, faz um contrato com ela e fala, olha, eu preciso reformar minha casa por 100 mil euros, a empresa tem a opção de aceitar o acordo ou não. Fala assim, olha, João, sinto muito, mas eu não aceito o crédito porque eu estou com muita dificuldade de troca e não dá. Mas se você quiser, eu reformo para você com o seu dinheiro. Não, para mim não interessa, quero usar crédito. Então, João procura outras empresas até encontrar uma que aceita aquele crédito. Então, quando ele encontra essa empresa firma um contrato com ele, isso todo documentado, que ela vai reformar através de troca de crédito, de cessão de crédito. Então, essa cessão é feita a partir do momento que foi feito o contrato e foi começado a executar as reformas, né? Porque a empresa ela começa a pagar antecipado, acreditando que aquele crédito ele vai receber e vai trocar. Então, essa complexidade inicial, cliente, crédito e transferência do crédito. Aí quando a empresa ela tem o crédito para a troca, ela vai no mercado financeiro para trocar isso, para transformar em dinheiro, para fazer a obra. Então ela se compromete a trocar. Só que acontece, com essas mudanças violentas dos créditos, das regras dos créditos pelo governo italiano, essa empresa começou a ter dificuldade de troca. Então, obviamente, quando a empresa não tem o dinheiro para colocar, e foi acordado que ela faria através de crédito, não através de dinheiro, então a empresa, ela justifica que ela não vai para frente enquanto ela não trocar, que é o correto, porque ela acordou fazer uma reforma com uma cessão de crédito. Então a empresa, ela também tem essa proteção, já que se ela não consegue, por algum motivo, não trocar o crédito, de também não precisar executar. Por quê? Porque ela não pode assumir a responsabilidade do Estado nesse momento. Essa empresa, vendo essa dificuldade, ela vai buscar outras alternativas. Então, antigamente as pessoas trocavam com grandes bancos, que eles tinham grandes vantagens fiscais, por isso que ela trocava os créditos. E depois ela foi atrás de financeiras, grandes empresas petrolíferas que podem utilizar crédito para desconto de imposto, etc. Então, essa foi a primeira parte. Então, cliente, crédito, transferência de crédito para execução e o crédito sendo transformado em dinheiro para execução da obra. Então, esse é o panorama do Superbônus e o que ocasionou toda essa complexidade de empresas que estavam envolvidas, querendo executar, com o crédito parado e o proprietário não querendo colocar os 30%, né? Não querendo fazer o investimento, porque o governo pedia isso. Então, esse é o cenário, né? O cenário inicial uma coisa começou bacana, houve várias modificações, as pessoas ficaram indignadas, com razão, eu também estou, por conta que não fiz minha casa também, e aí gerou esse mal-estar em toda a Itália aconteceu isso. A Associação dos Construtores da Itália entrou com medidas protetivas contra o governo e tudo mais, mas não foi muito para frente, porque ela viu que todas essas empresas estavam falindo, então eles pediam medidas regulatórias melhores para que eles conseguissem trocar os créditos, para que eles pudessem trabalhar isso e finalizar as obras, mas não conseguiram resolver muito isso não. Agora, finalizada essa história do Superbônus e dos créditos, para vocês entenderem o panorama de como foi complexo e está sendo complexo, muitas empresas também estão sendo analisadas por conta disso. Então, agora, o Sonho It. O Sonho It não tem nada a ver com isso, e porque o Sonho It, ele é uma assessoria da compra do imóvel.
Então a pessoa comprou, é proprietária, entendeu? Os proprietários, tem gente que comprou casa pronta, tem gente que comprou casa sem reforma, tem gente que comprou para revender. Então assim, cada um faz o que quer com o seu imóvel. E essas pessoas quiseram associar o sonho IT com outras coisas. E o sonho IT não é mencionado, ele não está em análise, não está em investigação, não tem nada envolvendo o nome sonho IT nessa história. Mas obviamente, para gerar mais polêmica, colocaram o nome do sonho IT. A gente avisou isso. Ó, e quando foi... A gente já sabia que essa matéria, porque já estava sendo anunciado, a gente já tinha sido procurado pelo jornalista, então a gente já sabia que essa matéria, a gente entrou com a assessoria de imprensa para explicar, junto com o corpo jurídico, para explicar que o sonho IT... Eles mandaram perguntas para a gente respondeu todas elas e deixou bem claro, o sonho IT não entra nisso, o sonho IT não tem nada a ver, a gente explicou por A mais B, e quem quer escutar, escuta, quem não quer escutar, não escuta. E resolveram fazer dessa maneira. Tá tudo bem. Então, só para deixar claro que não existe o nome do sonho IT envolvido em nada aqui. Em nenhum nome, em nenhuma análise. Isso eu posso garantir para vocês. Obviamente, a matéria deu margem muito alta para opiniões dela. Por quê? Foi totalmente desequilibrado porque fizeram 200 páginas falando o que queriam e colocaram um link externo para falar qual era a nossa resposta depois que a gente pediu o direito de resposta com eles. Então colocaram um link externo e jogaram para lá. Obviamente, dentro de um contexto de leitura, você ali já está falando tudo, né? Depois não adianta você colocar no canto escuro um link. Olha, essa foi a posição da empresa. Então assim, a gente respondeu tudo. Eu nunca deixei de responder uma pergunta, mas eles não escutaram e preferiram fazer dessa maneira. Para mim, tudo bem. E aí, obviamente, como foi movimentado muito valor, né? Muito valor, porque são muitos projetos. Nós somos uma empresa muito grande, Sonho IT é uma empresa registrada, toda regularizada aqui na Itália e tudo mais. Tem endereço fixo há anos, a gente está aqui há muito tempo no mesmo endereço. Então, isso chamou a atenção. Então, obviamente, vamos analisar. Então, quando foi a análise, inicialmente eram 10 milhões, isso a matéria não conta. Desses 10 milhões, a gente entrou logo com um pedido de revisão do valor. E de início, assim, já na semana passada, na semana seguinte, a gente entrou com um pedido de revisão do valor. Eles analisaram e liberaram 60%, 6 milhões, eles analisaram e falaram, ó, isso está fora da nossa análise futura. Então ali, ninguém conta que eles já analisaram e liberaram 6 milhões. Então hoje a gente está aguardando iniciar a análise dos outros 4 milhões restantes, que a gente ainda não sabe a análise, nem o que está sendo feito, para que libere os 4 milhões restantes. Então a matéria, ela é muito fácil escrever, mas assim, faltou esse detalhe, falando, olha, dos 10 milhões, eles já comprovaram, já foi analisado, e desses 10 milhões, 6 milhões já foram liberados. E agora falta analisar 4 milhões, entendeu? É bem diferente do que falar que foi uma outra maneira. Então, é isso que é legal esclarecer agora para vocês. Douglas, mas se foi liberado 6 milhões, por que ainda não iniciaram as reformas, né, a continuidade delas? Por quê? O governo liberou 6 milhões, mas ele não mostrou para a gente o porquê que ele liberou, né? Qual foi o critério dos 6 milhões, qual foi a análise que foi feita, de quem é o dono desses créditos, desses 6 milhões, e de qual é a obra, entendeu? Então a gente não sabe essa informação, a gente já pediu, estranhamente a gente não sabe. E a gente já pediu, faz meses que a gente está guardando essa resposta e a gente não teve. Por quê? Sabendo desses 6 milhões, qual foi o critério utilizado, a gente vai tentar analisar os outros 4 também internamente, porque, teoricamente, é o mesmo processo. Os projetos, eles são iguais, teoricamente, em relação ao processo, projeto, crédito, cômputo métrico, etc. Então, o processo, ele não muda, por isso que a gente quer entender. E por isso que a gente acredita também que esses 4 milhões vão ser analisados da mesma maneira, entendeu? Agora a pergunta que não quer calar. Ok, de 10 milhões que ocasionou toda essa análise inicial, já foi liberado 6. E quando liberar os outros 4 milhões, significa que não tem nada. E agora? O que a gente vai falar, né? Como é que vai ser retratado isso em relação a esse ponto? Então, espero também que as pessoas depois façam uma análise, né? Convido as pessoas a analisarem esse ponto da matéria também e entender a diferença do que é escrito e o que realmente acontece, tá bom? Nesse ponto, vou falar outros. A matéria menciona que algumas pessoas se endividaram e estão com dívidas e que, olha, todo mundo que comprou um imóvel, ele é proprietário
do imóvel. Todo mundo que comprou um imóvel, ele é dono do imóvel e tem as responsabilidades de ser dono de uma casa, obviamente. Então, obviamente não vou citar nomes, mas como foi mencionado na matéria, uma pessoa diz que ela gastou o dinheiro da aposentadoria e está em dívidas. No caso dessa pessoa, quando ela soube que existia essa possibilidade do superbônus, ela me procurou. Eu conheço ela há anos. Me procurou. Dois, eu quero, me ajuda. Aí eu falei, ok. A casa que ela comprou custava 8 mil euros. Obviamente, para a reestruturação. Aí ela falou, eu não posso perder. Ok, ela comprou. O que ela fez? Ela não tinha dinheiro, fez um empréstimo para comprar. Eu não posso ser responsabilizado se a pessoa não tem dinheiro, fez um empréstimo, uma dívida para comprar um imóvel. Eu, particularmente, se eu não tenho dinheiro, eu não compro nada. Não compro prestação, não compro crediário, não faço nada disso. Ou eu tenho ou não tenho. Algumas pessoas têm essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade de fazer um empréstimo para comprar uma coisa futura. Foi isso que foi feito. Como ela gastou a aposentadoria, se ela não tinha o dinheiro para comprar 8 mil euros numa casa? Então, não foi o dinheiro de uma aposentadoria. Ela se colocou numa situação financeira ruim porque ela fez um empréstimo, mas ela já não tinha o dinheiro. Entende como é diferente o contexto quando você explica diferente? Mas essa é a realidade. Uma outra pessoa ali que mencionou que era um advogado, que também falou, que me conhecia e tudo mais. Quando aconteceu essas mudanças, a gente sempre acompanhou muito bem eles, porque eles têm um projeto muito lindo, a gente fez milhões de modificações de projeto e tudo mais. Quando teve essa mudança, a gente fez reunião com todo mundo, né? A gente fez uma videochamada com todo mundo para explicar isso. Algumas pessoas entenderam, outras pessoas ficaram aborrecidas, outras pessoas não entenderam. No caso dele, ele não quis entender também e até queria fazer uma ação conjunta, coletiva, contra o governo que mudou a regra. Eu falei, olha, não dá para a gente fazer isso, porque é um decreto. O governo tem essa flexibilidade. Você, como advogado, sabe disso, está na lei. Então, ela pode modificar a qualquer momento. Por isso que deu a instabilidade, né, do superbônus, que ninguém estava mais acreditando. E ele falou, olha, eu não vou continuar, não vou pagar. E eu falei assim, olha, a única coisa é que você está dentro do condomínio. E pela assembleia que foi constituída do condomínio, não fui eu, mas uma assembleia de condomínio, você como advogado sabe, a assembleia decidiu continuar. Então, você tem que tomar atenção, porque as obras vão continuar. Mesmo assim, aí ele nunca mais respondeu, nunca mais entrou em contato, então tudo bem. Mas ele sabe das responsabilidades condominiais. E aí tem um outro caso, que um senhor, acho que é de 76 anos, ele falou que ele visitou lá e não tinha nada e tudo mais. Ele também desistiu do superbônus, porque ele queria vender a casa dele, porque ele havia se separado. Então a gente ajudou ele no processo de transmissão da propriedade aqui, né? Porque ele queria deixar, estava ele e a mulher, né? E aí ele queria transferir só no nome dele. Eu falei, olha, é mais fácil você vender, talvez seja mais interessante, porque você pode comprar com outros amigos em outro lugar. Só que nesse processo, ele já tinha pago uma parte para a empresa. Não para mim, para ninguém, nem para ninguém. Diretamente com a empresa, para a empresa dar continuidade. E ele falou, Adolfo, então a minha alternativa é pedir o dinheiro de volta para a empresa e eu vender. Eu falei, ok, peça dinheiro para a empresa. A empresa não respondeu a ele por algumas questões. E aí ele veio atrás de mim falando que eu era o responsável por aquilo. E eu não sou responsável por reforma, né? Ele comprou, foi contratado uma empresa para execução. A empresa agora, ele desistiu do superbônus. A empresa, por alguma decisão interna dela, visto que ela já tinha iniciado alguns processos, ela não respondia a ele. Mas a culpa não é minha, entendeu? É uma questão interna entre o cliente e a empresa, tá? Então, até agora, eu quis resumir para vocês. O superbônus, complexidade do superbônus, a desistência de utilização do superbônus, a empresa com dificuldade porque as pessoas desistiram e não quiseram dar mais continuidade, a empresa com dificuldade que ela não conseguia mais trocar os créditos. E isso gerou esse descontentamento geral, né? Eu também estou triste porque eu não fiz a minha casa, meus parentes não fizeram a casa, os meus amigos também não finalizaram a casa, entendeu? Então, é uma questão de entendimento do processo todo. Isso tudo foi explicado por videochamada com todo mundo que a gente está aqui. Eu fiquei, acho que uns 3 meses fazendo videochamada, explicando, mandei todos os documentos para todo mundo via WeTransfer, porque é uma tonelada de documentos, falando, olha, foram executados todos esses processos na sua casa e agora a gente precisa da continuidade. Então, todo mundo teve acesso a todos os documentos, tudo que foi assinado, todos os contratos executados, todos. Isso via WeTransfer, por e-mail a todo mundo. Então, transparência sempre foi a nossa bandeira aqui. Então, a gente sempre trabalhou bem claro com as pessoas. Então, toda modificação a gente avisava também. Então, quando uma pessoa fala, mas não foi executado, a minha casa está parada, iniciou e parou, é por conta dessa complexidade.
entende? Por que a obra para? Porque não tem recurso, entendeu? Por que uma obra para? Porque as pessoas às vezes mudam de decisão, né? Por exemplo, hoje tem um monte de cliente meu que quer dar continuidade mesmo sem o superbônus. Aí o que foi feito? Foi o pessoal da arquitetura, da Mole Acqua, entrou em contato com eles, fez um orçamento final e passou para eles. E cabe a eles a decisão de utilizar o dinheiro próprio para a finalização das obras, porque as obras não estão embargadas. As obras continuam lá, a pessoa é proprietária do imóvel, tá tudo certo. Só que ela tem que colocar recurso. Não vai ser, ela não quer mais esperar o governo analisar e faz muito tempo mesmo. Então, essa é uma decisão individual. E aí, atrelar obras teoricamente abandonadas com toda essa complexidade de superbônus, toda essa complexidade individual da pessoa querer continuar ou não em relação a valores, acreditar, e a empresa também conseguir trocar, esse é o panorama. Quando a pessoa fala assim, poxa, mas a casa ainda nem terminou. Óbvio, porque o crédito, ele não é transferido 100% para a empresa, entendeu? Ela vai sendo liberada à medida de execução. Não é, tá tudo certo, olha, você pode fazer o que você quiser com esses créditos. Não, porque o crédito só tem validade quando o técnico responsável, diante de um monte de documentos, fala, olha, você tem direito a 30% de crédito, porque você executou isso, aconteceram essas situações, e aí você tem direito, a empresa, né, a trocar isso no mercado. Então, é bem diferente. Ó, tá longo, mas tá indo bem. Vamos lá. Agora, com toda essa complexidade, o Ministério Público está analisando isso e nem começou a analisar por questões de quantidade de documentos que foram enviados. Foram mais de 2 teras de projeto, documento, autorização, tudo. É esse documento que eles estão verificando. E até hoje, depois de 6, 7 meses, eles nem começaram a analisar. Como que uma pessoa pode falar que fez uma investigação de 2 meses e tirou todas essas conclusões? Complexo, né? Porque se nem a Itália conseguiu, nem o Ministério Público, pessoas técnicas do ramo conseguem tirar uma conclusão, como que acontece um negócio desse? Nossa, eu fiquei admirado também. Então, quando a pessoa já vem fazer uma matéria, já com uma opinião formada para colocar o sonho IT no meio de um furacão sem conhecimento, então aí fica mais complexo, né? Então, obviamente, a gente está fazendo nossa defesa, obviamente a gente tem corpo jurídico, tanto na Itália como no Brasil, que está trabalhando em cima disso, porque foi avisado, a gente notificou sobre tudo isso, todas essas informações foram dadas aqui, entendeu? Então, isso que mais me surpreende, né? Então, quando eles vieram aqui fazer entrevista, até colocaram um áudio do Alberto gritando, por quê? Porque a pessoa veio aqui falando que queria falar sobre casas de €1. Eu nem trabalho com casas de €1, nunca vendi uma casa de €1 na minha vida, mas eu nem quero me associar a isso. Eu falei, mas tudo bem, vem aqui pra gente conversar. Aí ela veio, só que ela chegou muito atrasada, muito atrasada. Eu falei, olha, tem uma reunião daqui 20 minutos, eu não posso falhar com essa reunião com o cliente. E ela fez umas perguntas, perguntando da minha vida pessoal, como é que a gente tem essa estrutura, como é que começou a minha vida. E quando eu falei para ela que não tinha mais tempo, ela foi direto ao ataque. Quando ela começou direto ao ataque, ela fez perguntas duras, afirmações, não fez pergunta, fez afirmações, a gente já ligou diretamente com o nosso advogado, falando que tinha uma pessoa aqui fazendo isso. Então, ao telefone, nossa advogada já falou para essa pessoa sair daqui. E aí, obviamente, ela saiu falando tudo que ela queria, ofendendo, falando coisas, e obviamente a gente, né, colocou ela para fora porque ela não tinha o direito de invadir nosso espaço numa intenção e girar o jogo para criar uma situação. Então, por isso que aparece em alguns casos o Alberto gritando, mas ele é assim mesmo, mas foi por uma razão ali, porque ela começou a nos atacar, entendeu? Então, já falei da estrutura do superbônus, da complexidade da empresa, do crédito, das pessoas que compraram, e agora a gente entrou na parte da matéria. Então, eu já falei também que a gente foi procurado, a pessoa veio aqui numa intenção e mudou totalmente a intenção, ela fez tipo, vou falar de coisas simples e normais, e chegou aqui atacando, né? Então, a partir dali, eu notifiquei, né, o órgão, né, da UOL, porque ela se identificou como uma pessoa da UOL. E aí eu solicitei a ele, primeiro para verificar, porque ela não quis se identificar, né? Então, assim, uma pessoa que não se identifica o jornalista, mas não tem um registro de jornalista, não sabe nada dela. Eu atendi ela como boa vontade, mas eu não tinha o documento dela. Então, eu fiquei no receio de ela não ser da UOL. Então, eu entrei em contato com o pessoal de lá, diretamente, e perguntei, só que eu não tive a resposta. Posteriormente,
a gente teve um e-mail de uma pessoa lá da UOL. E aí, obviamente, essa pessoa, ela falou, olha, vai sair uma matéria na quarta-feira, e a gente tem umas perguntas, eu gostaria que vocês respondessem. A gente respondeu todas elas. E aí, nessas perguntas, a gente explicou a complexidade do Superbônus, o que o Sonhit não entrava em nada, nenhuma análise, o Sonhit era uma coisa, o restante era outra coisa. A gente deixou muito claro isso, mandou para a redação, saiu a matéria totalmente, né, tendenciosa para poder gerar leads, né, links ali, clicagem e tudo mais. E a gente não teve direito de resposta. Esse que é o mais dramático dentro da liberdade de imprensa. Eu sou super a favor da liberdade de imprensa, mas com responsabilidade. Então, a gente, obviamente, está movendo todo o corpo jurídico, está buscando os nossos direitos a direito de resposta, a retratações, tanto do UOL, tanto das repostagens que foram feitas, comentários, etc., por essas questões, porque a gente tem endereço fixo, a gente está aqui, né, em Barga, né, então a gente está bem tranquilo em relação a isso. Agora o panorama geral. Então, assim, nós estamos aqui, Sonhit não tem nada a ver com isso, nós estamos com endereço fixo, é o mesmo endereço de sempre, temos endereço aqui e um outro escritório lá em Veneza. A gente continua trabalhando, nós temos funcionário, temos empresa registrada, endereço fixo. Então, assim, não tem nenhuma razão. Eu sou uma pessoa muito exposta. Eu sou tímido, mas eu sou exposto. Por quê? Por causa do negócio, a gente acaba mostrando um pouco da vida, né? Então, todo mundo aqui sabe onde eu vivo, onde eu moro. Eu sou presidente da Proloco, de Fábrica de Verde Emoli, onde a gente promove a cultura lá. Então, todos os eventos culturais, tudo que é relacionado a desenvolvimento cultural e turístico da cidade, é a Proloco que faz. E eu sou presidente da Proloco. Então, assim, eu sou uma pessoa muito exposta. Então, todo mundo sabe, eu estou e muito fácil de falar, meu WhatsApp é aberto, né? Então, assim, não tem nenhuma razão para a gente agir de uma maneira ilícita. E aquilo, né? A gente é pioneiro, a gente está 7 anos aqui no mercado. Então, isso gera um desconforto, né? Em algumas pessoas, enfim. Mas, assim, como a gente também está buscando retratação da UOL, e, obviamente, depois de tudo isso, já esclarecido que vocês entenderam, e a gente vai conseguir demonstrar isso, eu espero sim que a UOL faça uma retratação, mas eu também espero que as pessoas, né, que acabaram divulgando, acabaram comentando, enfim, me marcando de coisas, falando coisas, também dedique o tempo para escutar, entendeu? E se ela conseguir ter essa vontade transformadora de se redimir e não vai afetar a minha vida, mas eu acho que para a vida dela vai afetar, porque isso é um crescimento, quando você dá margem a escutar os dois lados e depois falar assim, cara, eu errei. Isso não tem preço. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que também estava em dúvida e me fazendo um monte de perguntas. E aí ela já é minha cliente minha. E aí eu expliquei tudo para ela. No final, ela, Douglas, muito obrigado, torço por você e tudo mais. Então, essa mudança de uma pessoa chegando e saindo diferente é muito legal. Então, eu agradeci muito a ela de ter dado a minha oportunidade de explicação e muito feliz por ela ter mudado de opinião. Entendeu? As coisas vão ser assim e é isso que a gente vai fazer o mundo mudar. Ó, agora só revisando, tá? Então, eu expliquei para vocês a complexidade do Superbônus, expliquei para vocês o porquê que mudou, o que isso ocasionou, qual o problema na Itália, o que ocasionou nas reformas, o descontamento das pessoas, da empresa, o desconforto e a relação do Sonhit que não tem nada a ver com esse processo. Então, isso é legal para você também tomar a visão panorâmica, tudo. Tá tudo no site do Sonhit que eu expliquei tintim por tintim, com link, com observação, com tudo. Tá no site do Sonhit, vou deixar o link também, tá na bio. Vocês podem analisar todas as documentações lá. E aí você pode, obviamente, analisar e tirar suas conclusões em bases de dados oficiais, tá bom? Agora, trazendo para uma coisa mais próxima também, em outras realidades, lembra o que aconteceu com a cidadania aqui na Itália? Que teve essa confusão e está tendo ainda? Muitas pessoas que eu conhecia de cidadania fecharam, foram embora porque não tinham mais como trabalhar, né? Alguns advogados foram massacrados porque eles já tinham trabalhado, tinham feito todo o processo e os clientes queriam o dinheiro de volta porque o governo mudou a regra. Mas que culpa tem o advogado? Né? Ele tem que seguir as regras, se o governo mudou a regra. Então, assim, é uma coisa muito parecida o que aconteceu. Então, assim, não tem como culpar o advogado disso, de uma mudança do governo. Então, eu lembrei disso, por isso queria compartilhar com vocês, para vocês analisarem mais ou menos nesse ponto de vista também. Então, resumindo um pouco da matéria. Então, o Sonhit não podia ser mencionado porque ele não entra em nenhum tipo de análise, investigação, decisão, acusação, nada. Ainda está em análise, então em nenhum momento pode ser, se nem o governo conseguiu iniciar uma análise, a gente não pode ser julgado por uma matéria
que ninguém sabe o desfecho dela, né? E já foi determinado a liberação de 6 milhões. Então, já viram que não tem problema 6 milhões, estão analisando 4 milhões. Então, não existe uma conclusão para você poder fazer esse tipo de exposição de pessoas. Então, é isso. Então, resumindo, é esse fechamento que eu queria dar aí, tá bom? Ficou muito longo já. Beijo! Ó, ficou longo, mas adorei falar com vocês. Só para avisar, então o Sonho It continua aqui, no mesmo endereço, empresa registrada, a gente tem escritório em Barga, em Veneza. Estamos abertos aqui para atender vocês pessoalmente, por videochamada, do jeito que for melhor para vocês. E a encontrar esse imóvel. Hoje em dia as pessoas, obviamente, estão buscando imóveis mais prontos para morar. Então esse é o nosso trabalho, a nossa busca é em relação a encontrar o imóvel perfeito para a pessoa. Então por isso a gente precisa marcar um bate-papo para tentar entender. Aí a pessoa vem aqui, conhece a casa, assina aqui, vem visitar o imóvel, entender o que o imóvel é bom, dá continuidade no processo e tudo na transparência. Isso é muito legal, tá bom? Um beijo, espero vocês para o café e olha só, vai ter festa, hein? Quero todo mundo aqui em Barga. Beijo!